Versículo, então vamos lá para o 3. Glórias a Deus. Aleluia. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim. Aí no primeiro vai dizer assim, só o primeiro versículo e o segundo. Veio a palavra do Senhor. Ok? Espera, vamos levar uma coisa lá, capítulo 1, verso 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Vamos lá para o versículo 3 agora. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. E ela contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregando, e dizia: ainda 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou-lhe de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes: nenhum animal, nem bois, nem ovelha provem coisas alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e se apartará do terror, do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizera e como converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não fez. Amém, amados? Deus é maravilhoso, né? Nós merecemos a morte, mas Ele nos ama como pecador que nós somos. Feche teus olhos, Senhor Jesus. Pai, como é bom nós estarmos aqui em Tua presença. Como é bom nós abrirmos o nosso coração nessa noite, Pai. Pai, a Tua palavra nos traz uma palavra de arrependimento, uma palavra de conversão, uma palavra de mudança, Senhor, a qual, através do nosso arrependimento, através de mudança, o Senhor também muda o teu coração, e aquilo que o Senhor ia fazer, aquilo que o Senhor ia permitir, Pai, então o Senhor não permite mais, e nós recebemos a Tua bênção e a Tua graça. Venha falar com a Tua igreja nessa noite. Deus, venha abençoar aquele que está fraco, aquele que está também como aquele povo perdido, condenado, e o Senhor resgatou
através da obediência, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso pode sentar. Amados, eu quero falar um pouco de mudança de vida. As pessoas, o ser humano, é tão fácil ele olhar para as pessoas e falar assim: olha, para isso aí não tem mais jeito. Olha, esse praticou tanta maldade que isso aí, não tem mais solução para ele. Olha, esse aqui, se perdeu em tantos caminhos que não tem mais jeito para ele. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando para nós. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, com certeza, talvez alguns de nós nem estaríamos aqui. E aqui nós vemos então que havia uma cidade chamada Nínive. Essa cidade, pelo relato bíblico, tinha mais de 200 mil habitantes. Mas era uma cidade mau. Era uma cidade de prostituição, de crimes bárbaros. E diante de tanta maldade, amados, Deus então se ira com aquele povo. E Deus se ira, então Deus decide: se aquele povo não mudasse, Deus iria destruí-los. Você imagine se hoje Deus der a mesma sentença. O que será de muitas pessoas? Mas pela verdade, pela presença de Jesus que derramou teu sangue, então Deus dá a oportunidade individual para cada um. Então Deus chama lá o seu profeta. Deus não executa sentença sem dar para nós primeiro a oportunidade, amados. Deus não executa sentença: ele vai morrer porque ele pecou, sem falar para ele: olha, se você não se arrepender, você vai morrer. Deus não faz dessa maneira. E aqui então Deus pega Jonas, que era um profeta, e fala para ele: vai até Nínive e fala para aquele povo que em 40 dias eu vou destruir a cidade e todos os habitantes, porque a maldade deles é muito grande. É prostituição, é droga, é homicídio, é maldade em cima de maldade, e eu não me agrado com isto. Vai lá, fala para ele. Deus podia lá mandar e destruir aquela cidade, mas o amor de Deus pela vida é tão grande, amados, que Deus então dá uma oportunidade. Vai lá, prega para aquele povo, fala para eles que em 40 dias, se eles não se arrependerem, eu vou destruir tudo. E aí nós vemos no relato bíblico que houve até uma resistência de Jonas. E essa resistência de Jonas também nós vamos trazer para a nossa realidade. Nós estamos aqui porque Deus deu uma missão para nós. Talvez nós não obedecemos, talvez nós não fomos instruídos, mas chega uma hora a qual Deus nos dá uma oportunidade da mesma maneira que Ele deu para a cidade de Nínive, amados. Jonas então, ele se recusa. E Jonas, ao recusar, Deus também pesa a mão sobre a vida dele. E é aqui que nós precisamos entender qual é a missão que Deus tem para mim, qual é a missão que Deus tem para cada um de nós, amados. A cada um Deus deu uma missão. Mas saiba de uma coisa no teu coração: todos nós temos também a missão que o inimigo veio para nos tirar da presença de Deus. O inimigo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, porque ele não aceita que você seja abençoado por Deus, mesmo nós sendo pecador. Jonas então, sendo um homem de Deus, ele se recusa. Nós, quando recusamos fazer a vontade de Deus, amados,
Nós pagamos um preço. Quando Deus te chama, quando Deus te mostra um caminho e você não faz, ei, tem um preço, amados. E aqui, a Bíblia aí no versículo 2, verso 7, então Jonas, ele estava no ventre da baleia. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só quero ler esse versículo aqui para nós. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, está no 2,7. E eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo, o que se... Deixa eu pôr o alto, né, amado? Senão fica difícil, né? Me perdoe aí, tá? Eu vou repetir, tá? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que ele é misericordioso. Ei, o que a palavra do Senhor então está falando para Jonas? Obedeça. Obedeça. Ainda que você esteja lá no céu, no fundo do mar, ainda que você esteja lá no ventre de uma baleia, quando você abrir a tua boca e falar com Deus, o Senhor te ouve, amado. Jonas estava lá no ventre da baleia, Deus pega ele, tira ele de lá e dá a ele a segunda oportunidade, que nós lemos ali no versículo 3. Aleluia. Veio novamente a palavra do Senhor a segunda vez. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem falado para nós, não é esse o caminho, não é esse o lugar. Ei, Deus quer dar o melhor para os teus filhos, amados. E através da palavra, a palavra veio para nos ensinar, a palavra veio para nos dar direção, a palavra veio para mostrar, peraí, esse caminho não é bom, mas o Senhor tem o melhor. Essa situação que estou vendo não é boa, mas o Senhor é a melhor. Então Jonas chega a Nínive e começa a pregar a palavra de Deus. Era a mesma coisa daqui também. Quantas igrejas estão pregando a palavra aqui nessa noite? Quantas igrejas pregam a palavra? Ei, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a tua igreja. Ei, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. Ei, às vezes Jesus nem vai chegar aqui antes de nós ir embora, encontrar com Ele, amados. Do jeito que as coisas estão andando, nós estamos vendo destruição. O irmão Dorival leu ali no fim dos tempos. Sinais estão acontecendo. E nós estamos aqui. Enquanto a vida há oportunidade de arrependimento, enquanto a vida há oportunidade de se consertar, enquanto Deus está falando, há oportunidade de obediência e de arrependimento, amados. Arrependimento de Nínive. Aquela cidade que não tinha nada de Deus ali. Aquele povo vivia sob bel prazer. Então Jonas começa a pregar: ei, se vocês não se arrepender, se vocês não mudar de vida, daqui a 40 dias vai haver destruição aqui nesse lugar. E aquele povo ouviu a palavra de Deus. E diz a palavra, como nós lemos, eles se arrependeram, eles se cobriram de cinza, que era um sistema antigo que tinha ali, pano de saco, e até o rei ficou sabendo, e o rei determinou o jejum. Nem animal e nem homem vai comer, porque nós vamos se arrepender, nós vamos humilhar. Quem sabe Deus se arrependa? Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende, Deus só muda a sentença. Isso é tradução, tá? Deus não se arrepende, mas Ele muda a sentença. Eu vou matar se não me obedecer, mas se obedecer eu vou dar vida. Vai morrer se não se converter, mas se converter vai ter vida novamente, amados. Então Jonas prega naquela cidade que dali 40 dias ia vir morte, ia vir destruição. E hoje nós queremos as bênçãos do Senhor. Hoje nós olhamos para trás e falamos: puxa vida, como eu falo,
Se eu tivesse conhecido a palavra quando eu era mais novo, talvez aquilo não teria acontecido. Como é bom a gente olhar para a gente. Mas um dia Deus nos deu uma oportunidade, amados. Um dia Deus deu uma oportunidade, e feliz é aquele que pegou e aceitou a esse Jesus e mudou de vida. Então aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, jejuaram. Então Deus pega Jonas e fala novamente: ei, olha lá, eu perdoei, eu renovei, aquele povo me ouviu. Hoje a gente prega a palavra, a gente fala que Jesus vai mudar, a gente fala que Jesus vai curar, a gente fala que Jesus vai libertar das obras malignas, mas as pessoas não abrem o coração, amados. Ontem fui levar minha filha em Sumaré. Aí eu tinha uns folhetinhos no carro, eu parei na rodoviária, tinha um pastor pregando. Eu peguei e saí dando um folhetinho para um, para outro, uns pegou, outros não pegou. E naquele momento tinha um grupinho de pessoas lá, sabe? Ali tinha homossexual, ali tinha mulher travesti, ali tinha pessoas de droga, aquele grupinho ali perto da rodoviária, eu passava perto deles e dava volta deles. Eu pensei comigo ali, eu falei: eu vou dar um folheto para ele, nem que ele se expulse para mim. Cheguei e falei: boa tarde, tudo bem? Você aceita um folhetinho, a palavra de Deus? Nenhum deles rejeitou. Nenhum deles rejeitou o folhetinho da palavra. Eu podia ter desviado, como alguns fez. Aí eu pergunto: aquele povo de Nínive, se não tivesse levado a palavra para ele, eles tinham sido salvos? Todos pegaram o folheto, drogados, usando droga na mão, e ainda me agradeceram. Isso eu acho que é procurar fazer um pouco da vontade de Deus, amados. Nós precisamos entender: se Deus fala, Jonas, vai lá, eu não quero que aquele povo morra. Deus está falando a mesma coisa hoje, irmão. Eu não quero que fulano morra, eu não quero que esses meninos drogados morra, eu não quero que eles vão para o inferno. Deus está falando com nós hoje. É isso que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós que somos família, somos pais ou mães, descubra você mesmo o poder da oração que você tem sobre o teu filho, o poder da oração que você tem sobre uma pessoa espiritualmente perdida, amados. A palavra de Deus, ela dá autoridade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu já tive experiência aqui, pessoas caem endemoniadas, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poder, autoridade na nossa boca, quando a nossa vida está na presença de Deus, amados. É lá que nós temos que entrar, no meio daquele grupinho de drogado, é no meio daquelas pessoas que não conhecem Jesus, é no meio de Nínive que nós estamos levando a palavra, não é dentro da igreja. Não é dentro da igreja. A igreja tem que cumprir nossas obrigações. Me lembro que essa palavra ela é profunda, porque ela tem uma parte da minha vida que aconteceu algo mais parecido. Meu irmão Isaías estava em casa tomando uma aspirina um tempo, ainda estava ajudando ele. Filho dele nas drogas. De repente ele se levanta. Do nada ele fala assim: Deus está falando que o Rafael vai morrer se ele não sair dessa vida. Falei: o que, Isaías? Deus não está falando comigo aqui para mim lá, porque se o Rafael não se arrepender, ele vai descer a sepultura. Falei: então vai lá e conversa com ele para que ele mude vida. Isaías foi embora, passaram-se 3 meses, amados. Olha bem como é que Deus deu uma oportunidade.
Da mesma maneira que Deus manda Jonas ir até aquela cidade, Deus manda Isaías lá falar com o filho dele, para que ele se arrependesse, para que ele voltasse a ter uma vida digna. Mas ele não se arrependeu. Não foi falta de aviso, né? Depois de 3 meses, um dia de madrugada, me liga em casa: olha, mataram o Rafael. Deus avisou 3 meses antes, irmão Pascoal. Deus não, nada acontece, a permissão de Deus não acontece na vida de ninguém sem Ele dar a ele a oportunidade de mudança. A palavra de Deus diz que então aquela cidade se arrepende, então Deus ele não pratica os atos que ele ia praticar, porque ele ia destruir, e Deus destrói. Da mesma forma, tem 2 cidades lá no Gênesis, lá Moisés Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou destruir Nínive e Sodoma. Sodoma e Gomorra. Estou juntando aqui, né? Sodoma e Gomorra, eu vou destruir esse povo. A maldade deles também chegou aos meus ouvidos. E Abraão começa a falar com Deus: Deus, mas se tiver 50 lá que serve o Senhor. Deus fala para Abraão uma palavra de Deus. Gênesis capítulo 18, me fala agora. Não, se tiver 50 eu não estou. E aí Abraão ele começa a dialogar com Deus. Chega um número e Abraão fala assim: mas Senhor, se tiver 10 aqui nessa cidade? E Deus fala para Abraão: se tiver 10 aí que é fiel, que anda na minha presença, eu não destruirei. Se na tua casa tiver um homem de oração, uma mulher de oração, Deus opera naquele lugar, amados. E a palavra de Deus diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não achou, só tinha Ló, e Deus tirou Ló de lá. Para você ver que nós fazemos a diferença. Não se preocupa se alguém passa aqui e fala: olha, a igreja lá tem poucos membros, nós não tem poucos membros que faça a diferença, nós não tem membros aqui que ore e Deus responda, nós não tem membros que Deus se agrade. Não adianta estar cheio da igreja e Deus não se agradar de ninguém. É isso que nós temos que compreender. Às vezes o irmão está orando lá na casa dele, que a esposa dele agrada mais a Deus do que muitas igrejas, amados. Não, acho que tem muitas igrejas que Deus se agrada, viu? Quando eu coloco assim, não estou generalizando. Não estou generalizando. Tem muitas igrejas buscando a Deus, tem muito homem de Deus, mas hoje, por que o evangelho está perdendo? Está desmoralizado, porque por causa de homens e de mulheres estão negligenciando a palavra de Deus. Se Deus manda, estão fazendo que nem a primeira chamada de Jonas, pastor velho. Vai até Jonas, ele pega e vai para o outro lado. Mas não é problema meu. Ei, nós precisamos levar a verdade. Nós precisamos mostrar a verdade para que Deus possa derramar graça e operar. Como está uma situação? Às vezes Deus está gritando conosco. Aí eu quero ir na igreja porque lá o profeta vai falar comigo. Ei, aqui é o profeta falando com você aqui, amado. Ó. Olha aqui ó, a profecia falando com você aqui, ó. Essa é a profecia. Que Deus fala direto com você. Deus fala direto com cada um de nós. Está aqui a profecia. Vai lá, profetiza para aquela cidade. Fala para ele se arrepender. Se se arrepender, eu sou Deus de misericórdia. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo. Basta nós abrir o nosso coração. Como é bom nós ver pessoas abrindo o coração para Jesus. Tem um rapaz aqui no bairro Boa Vista, estava ali numa lugar sendo comido pelo câncer. Sua esposa, uma moça nova de 25 anos, estava lá cuidando daquele jovem, usando até fralda. O pastor começou a orar por ele, e aí o Deus falou que ia curar aquele homem, que não está trabalhando, cuidando da sua família. Então, cuidado aqui, o câncer comeu o osso da cabeça dele aqui, ó. Saiu de lá, foi para casa. Fé. Nós precisamos ter fé.
Como aquele pai fala para Jesus assim, quando ele leva o seu menino lá, seu menino demoniado, eu trouxe o menino aqui, eles não puderam curar. Se você crê, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé, porque a nossa fé não é pequena, amados. Se nós alcançarmos uma fé a ponto, como diz a palavra, a ponto de remover montanha, nós vamos ver Deus operar para a vida. Como eu falava com o irmão esses dias, na igreja, de mais de 100 membros, aí chega lá, tem um irmão orando, você imaginou 100 irmãos orando com fé mesmo? Nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus, Ele mostra na palavra dele que Ele é um Deus de milagre. Por que buscar saída, socorro em outros lugares? Não há Deus maior. Não há Deus maior. O nosso Deus é o maior. E onde há fé, aonde há entrega, aonde há mudança de vida, aonde há arrependimento, ali a graça do Senhor é derramada, amados. Nínive. Deus então mudou a sentença. Deus vai mudar a sentença de mundo. Eu creio que Deus já mudou muita sentença nossa aqui. Pelo nosso passado nós estávamos condenados à morte. Pelas nossas atitudes, antigamente nós éramos condenados à morte. Era como Nínive. De repente Deus fala, vai dar. Como eu era chamado, né, nos bares de Chicão, não é isso? Né, vamos lá. Vai lá e fala para o Chicão que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Vai lá, fala para ele que está no caminho errado, e às vezes a pessoa falava, a gente não queria ouvir. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus. Como é bom a gente entender o que a palavra está falando com a humanidade, amados. Como Deus está gritando para esse povo que está rejeitando a Ele aí. Lá em Isaías 65, a palavra de Deus está falando assim, eis-me aqui, ó, Isaías 2. Um povo pecador, um povo rebelde, mas eu estou aqui, vem. Pode levar que você vai ver. Deus nos convidando. Não olhando para a nossa fraqueza, não olhando para a nossa sujeira, não olhando para a nossa rebeldia, mas nos convidando para se arrepender e mudar de vida. Glórias a Deus. Que Jonas esteja falando. Hoje não é mais o Jonas. Hoje é Pedro, hoje é João. Hoje é o pastor Benito, é o pastor fulano, é o pastor Márcio. Quantos Jonas estão pregando a palavra? Quantos Jonas estão pregando a palavra? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos jovens estão sendo destruídos porque não tem a palavra, não tem a presença de Deus ali naquele lar? Amados, vamos meditar. Vamos olhar para a palavra de Deus. E não vamos ficar olhando para homem, não. Se o homem estiver pregando a palavra e não estiver aqui, ó, a base é aqui, ó. Se a base estiver aqui, você pode ouvir a palavra de uma apóstolo. Se alguém bater na porta da tua casa e vai falar que Jesus não é verdadeiro, manda ele embora. Se falar que Jesus não morreu na cruz, não derramou sangue, pode falar, eu não quero não, porque para mim aqui a palavra de Deus fala isso. É Ele que governa a minha casa, é Ele que cuida de mim, é Ele que me dá livramento, é Ele que me livra das ações malignas, do espírito do mal. Como diz a palavra, né? A nossa luta é contra principado e potestade. O que é isso? Espírito do mal. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Arrependimento. Muitos estão dentro da igreja, mas não se arrependeram. Muitos estão dentro da igreja, tomando até Santa Ceia aí, mas não se arrependeram. Arrependimento, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um.
Não é o pastor que conhece, não é o padre que conhece, não. É somente o Espírito Santo. Ele sabe. Como está a sua vida hoje? Olhando para trás, precisamos de arrependimento. Olhando para frente, vamos as bênçãos de Deus para que ela nos alcance. Que ela nos alcance. Buscar primeiro o reino de Deus. E tudo que você precisar, Deus vai acrescentar na tua vida quando você buscar. Quando você ouvir a voz dos Jonas. Quando você olhar para terra verdadeiramente. O caminho que eu andei não foi bom. O caminho que eu andei traz consequências. Mas é Deus que vai mudar a nossa história. É Deus que vai entrar como juiz, como advogado. É Deus ele entra. Você quer? Você dá permissão para Ele? É nós que damos permissão, viu, amados? Não é porque a gente vem na igreja, não que Ele vai operar, não. Quando Ele fala em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e sairei com você, e você comigo. Mas se você não abrir, eu não posso fazer nada. Como é que está o nosso coração? Está aberto para Jesus? Está aberto para um arrependimento? Está aberto para a nossa família estar embaixo das mãos de Deus? Feche teus olhos. Ainda que nós sentimos que nós estávamos em inimigo, mas quando Deus não dá a palavra de Deus, nós entendemos que nós temos que se arrepender e mudança de vida. Lembre-se que eu falei aqui que Deus mais sagrado é quando nós nos examinamos e nos encontramos em falta, porque nós não somos perfeitos. E aí, como termina a palavra aqui, e Deus não se arrependeu do mal que ia fazer, então Deus abençoou o Senhor Jesus. Meu Deus, que através da palavra, Senhor, as tuas bênçãos venham nos renovar, as tuas bênçãos venham nos dar a oportunidade, Pai, meu Deus, de andar nesta terra e desfrutar das maravilhas dessa terra, Senhor. Mas embaixo da tua bênção, a tua bênção ela traz vitória, a tua bênção não traz dor, a tua bênção não traz sofrimento, a tua bênção não traz destruição, mas aqueles que se arrependem e buscam o Senhor, Pai, esses alcançarão as tuas promessas. Deus, visita agora, Pai, o coração de cada um de nós que estamos aqui presente. Meu Deus, tu sabes o que falamos, tu sabes aonde andamos, tu sabes as nossas atitudes, e a tua palavra vem nos instruir, e se nós ouvir a tua palavra e houver mudança e arrependimento, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar, papai, o melhor. E a tua palavra diz que nós vamos aqui vai ver o melhor desta terra, e o melhor desta terra é para aqueles que te obedecem, é para aqueles que têm encontro com o Senhor, é para aqueles que abrem o coração, é para aqueles que se arrependem, é para aqueles que mudam de vida, Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, Pai, que nenhum saia daqui como entrou, mas que a palavra entre no coração e ele possa refletir que o bom, o melhor do Senhor para o Senhor é arrependimento. Porque Davi, ele pecou, Davi, ele fez coisas que não te agradou, mas ele se arrependeu e o Senhor mudou a vida dele, Pai. Pai, abençoa cada um aqui presente nessa noite, Pai. Dá entendimento, dá sabedoria espiritual. Pai, não adianta termos uma vitória terrena, mas não ter nada aí no céu espiritual, Pai. Fala com a tua igreja, como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu, Pai. Então aqui na terra, não é para nós ter dor e nem sofrimento, é para nós termos uma vida de vitória. Abençoa a nossa parentela, abençoa os que estão perdidos, estão fracos. Deus vai passeando, vai entrando em lares, vai entrando em família. Espírito Santo, tu sabe todas as coisas, e nós somos gratos a ti pela tua presença. Oh, papai, muito obrigado por esse dia. Deus, que seja a tua palavra, Deus, falando no coração de cada um, Pai. Abençoa aquele que não está presente, aquele que está no trabalho, aquele
aquele que não pôde estar aqui nessa noite, Pai. Visita a cada um nessa noite, Pai. Visita aquele que se afastou, aquele que mudou para outro lugar. Meu Deus, que esse povo alcance a Tua graça. E como a chuva que rega a terra, assim, Pai, aí do alto, as bênçãos do Senhor alcance lares, famílias e vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.